Ontem a gente teve um dia super prazeroso, sendo inspirado por várias práticas daqui que acontecem no Rio de Janeiro, em São Paulo, de ações de transformação social, e hoje a gente vai ter um pouquinho mais de ferramentas para conseguir atuar nessa transformação. O PING é esse projeto lindo, com idealização e curadoria da Tatiana Lopes, realizado pela Cardápio de Ideias e pela ID Cultural. É um encontro com muitas possibilidades de informação e conhecimento para integrar todas as idades, estimulando a criatividade, a sensibilidade, a colaboração e todas as oportunidades de expressão e transformação a partir da cultura, da arte e da educação. Quem estava conosco ontem pode perceber esse sentimento e essa efetividade, né, desse encontro. Falar sobre um evento desse, né, realizar um evento desse, falando sobre colaboração, sozinho não é verdade, né? Não fazemos isso. E por isso, em nome do festival, gostaria de agradecer ao André Carrano e a Cara Miné, que são as cabeças pensantes por trás disso, junto com a Tatiana Lopes. E, em nome dos organizadores, agradecer aos nossos patrocinadores, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura, a Cultura Inglesa, a Nasajão Sistemas, a Estácio de Sá, a Rede DOR e a Hércules Vigilância. Além de um agradecimento especial à Escola Eleva, que abre suas portas para que a gente possa ocupar esse espaço, ativando a sua esfera pública e podendo ampliar o acesso à participação aqui, transformando a ação do PING numa ação gratuita. Novamente agradecemos a presença de todos vocês. Para quem estava ontem com a gente, já conhece um pouco nossos acordos e a dinâmica. Durante a palestra, a nossa equipe de produção vai estar passando alguns post-its para que vocês possam fazer as perguntas. E depois, nos últimos 10 minutos, eu vou ser um pouquinho da porta-voz de vocês para conversar com os nossos convidados, trazendo as perguntas de vocês para eles. Tá? Então, é com prazer que eu chamo Ross Ryan e Liliana Brasil, diretores da Super Uber. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Ah, tem uma. Esse não está funcionando. Bom dia. Bom, deixa eu sentar. Nós temos uma produtora chamada Super Uber e há 15 anos a gente faz projetos culturais, de museu, sempre muito focados na tecnologia. Então a gente se especializou em unir camada digital e camada física e interação com conteúdo ao longo dos anos, né? E isso faz cria uma pesquisa muito multidisciplinar, a gente é muito focado nisso. Tem um lado lab que a gente experimenta muito para chegar nessa união entre as disciplinas. Nos últimos 15 anos estamos colocando essas camadas virtuais em cima do mundo real, né? Realmente tentando integrar arquitetura com design, tecnologia e arte. E nossos projetos favoritos sempre era fazendo projetos educativos para museus, como nós podemos usar essas mídias novas que vira interfaces transparentes para pessoas poderem absorver conceitos talvez um pouquinho mais complicados. Então, focando nessas experiências presenciais para conseguir realmente as pessoas poderem aprender uma coisa nova de um jeito que não é tão tradicional. E aí a gente tem pesquisado muito sobre VR naturalmente, né, onde essas camadas todas existem, mas dentro do mundo virtual. E a gente chegou no último ano num momento que a gente chama de primavera do VR. Então, por que a gente está nesse momento, né? Esse desejo de criar um mundo virtual sempre existiu e sempre existiu muito na educação também. Agora a gente tem finalmente poder de processamento, a gente tem resolução, a gente tem conectividade, a gente tem uma redução de custos, porque as pessoas têm uma ferramenta que funciona nesse meio, são os smartphones, já no bolso, né? Se vocês já podem usar VR em casa, só muita gente não sabe, mas é muito acessível. E a gente está vivendo o início da codificação desse meio, né? A gente ainda não sabe, não tem uma forma aceitada e acordada de se fazer transições, os ícones, os modelos da experiência do início ao final. Isso está sendo codificado agora.
Como nós inventamos o teclado, o mouse, a interfaces começam a surgir, como você faz botões, como fazer esses momentos de interação que vira natural hoje em dia. Essa área de realidade virtual é muito nova ainda, não tem uma regra de como é melhor de fazer. Então é uma área de muito descobertimento ao mesmo tempo. Essa imagem, por exemplo, que eu adoro é de um conteúdo chamado Virtual Reality. Você entra em outras realidades virtuais dentro da realidade virtual, então você troca de óculos. Então as pessoas ainda estão experimentando muito com esses símbolos ao redor do meio. Isso gera diferentes plataformas e muita experimentação dos criadores, né? A gente tem um conteúdo muito focado, você está ali imerso completamente, sem distração. Pode ser uma experiência presencial mais rica, pode ser interativo remotamente. A gente tem um desafio muito grande de acessibilidade e escala. Então, você vê, quando pessoas falam sobre essas outras realidades, nós temos 3 áreas principais. A realidade virtual, que nós estamos falando agora, mas também você ouviu falar sobre augmented e mixed realities. A diferença é basicamente a realidade virtual leva você para uma outra área. A realidade aumentada, quando você traz camadas em cima, mas não são realmente interagindo com o ambiente onde você está. E mixed reality, onde você realmente tem objetos que parece que vêm do outro mundo, mas interagem com o lugar onde você está. Essas 3 coisas estão sendo tratadas como uma coisa muito diferente de cada um, mas tem uma tendência a isso tudo virar a mesma coisa. A gente provavelmente no futuro vai ter um óculos que a gente usa o dia todo, que tem o nosso grau, né? Se a gente tiver algum grau de visão para visão, se a gente já usa óculos normalmente, e você vai ter um botãozinho, eu acho, que você vai girar e vai poder ligar entre Augmented, seria o primeiro nível, depois Mixed seria o segundo, e depois VR seria o terceiro nível, totalmente alheio à realidade, e nesse você precisa estar num lugar protegido também, porque é uma coisa que te tira totalmente do seu contexto, você que fica completamente alheio. Então, se você vê as hardwares, as máquinas que as pessoas estão usando hoje em dia, tem muita foco, você vê muitas notícias sobre esses sistemas muito complexos. Mas, na realidade, se você vê, se nós queremos chegar no ponto onde isso realmente vira uma plataforma que as pessoas estão usando e as crianças têm acesso, é muito claro que a plataforma hoje em dia, disparado, é mobile. É um equipamento que todo mundo já tem no bolso, é só uma coisa de software para instalar. Então, quando nós começamos a fazer as pesquisas nessa área para como nós podemos criar experiências educativas presenciais em realidade virtual, começamos com Oculus Rift, Vive, essas coisas high-end. E na hora vemos que realmente ninguém tem isso. Então, nós mudamos para a área de mobile. Então, o mobile é o ponte para onde nós vamos, e esses sistemas mais avançados são a janela de onde essa habilidade vai chegar no mobile. Então, começou a ter esse novo nome, chama XR, que basicamente é para combinar tudo, né? Augmented, virtual. As realidades. Essa ideia de você vai ter várias realidades que você vai poder transitar entre eles, você pode trazer objetos de outras realidades para essa realidade. Essa mistura vai começar a ficar muito mais blurry, você vai estar andando entre eles. E vai atuar, já atua, né, em diferentes áreas. Não só os formatos são muito diferentes e multidisciplinares, como é multidisciplinar e interdisciplinar em si, né? Ele alcança muitas áreas e mistura elas. Então, para a educação, né? Em educação, a gente tem, quando a gente entra no VR, a gente é como se a gente tivesse um fone de olho, né? Você fica completamente imerso naquilo. Então, isso é totalmente sem distração. A criança, o adolescente tem um foco do que ele está vendo sem olhar para o lado, literalmente, porque ele nem pode. Então, é totalmente imersivo, isso traz maior retenção de informação, consequentemente, e cria memórias presenciais, que é uma coisa muito importante. A gente, quando usa, se vocês já usaram, quem já usou VR aqui bastante? Você depois, eu pelo menos, as filmagens mais intensas, assim, mais presentes, que eu assisti mais, depois quando eu durmo, eu sonho com aquela imagem, mas não vem no meu registro que aquilo foi uma experiência virtual. Vem como uma memória presencial, porque o meu cérebro não está acostumado a olhar ao redor e ver uma coisa que não é a realidade. Então, isso, a gente está nesse momento de transição onde isso é muito poderoso. Aqui é um vídeo da Maia, que está lá atrás. Ela tinha 4 anos nesse momento. Era um dos dias quando nós realmente começamos a ver o poder disso. A Maia tinha 4 anos, tinha um sistema Oculus Rift em casa, e eu falei para ela, cuidado, vai ficar estranho. É a primeira vez que ela eu vou colocar isso em cima da sua cabeça, você não está realmente lá.
E o que você está fazendo? Estou comendo. O que é? I'm hungry. What are you eating? Estou comendo uma fruta. And where are you? I'm on a house. Outra. Lindo. Volta muito estranho. Então, a intimidade é outro nível, né? Esse é um céu de estrelas que ela mesma desenhou e deitou debaixo para ver. Então, esses são crianças de 4 e 6 anos, do primeiro dia de entrar em realidade virtual, já está tratando isso como totalmente natural. Foi totalmente intuitivo, elas tiveram zero adaptação, assim, elas ficaram 1 hora cada dentro sem nenhum problema. Então eles já vivem nessas fantasias de outros mundos, então é muito óbvio, muito fácil para trazer para lá, é muito mais divertido. Então se você conseguir ter momentos presenciais onde você está aprendendo coisas nesse ambiente, é muito poderoso. Então eu vou falar rapidinho dos formatos, né, que a gente identifica, as áreas de, digamos, de experimentação de histórias e de roteirização. O storytelling, óbvio, né, que são os roteiros passando para esse meio, e nesse sentido os melhores roteiros são os que aproveitam as características do meio, que não veem esse meio como uma janela, como é um filme tradicional. A interatividade, você traçar o seu caminho pelo conteúdo não linear, a empatia que os documentários trazem, que é uma área que é muito mais poderosa no VR, porque você realmente está envolvido por aquilo, então a empatia é muito maior. Educação e comunicação, que traz essa imersão, esse foco muito maior. A gente tem treinamentos remotos de precisão, traz produtividade. A coisa sensorial, que é uma experiência que você só poderia viver num lugar, então aí o VR está inserido num lugar cenografado, quase teatral, assim, onde você pode ter, por exemplo, a experiência do Inhárritu sobre a fronteira, a migração, a fronteira entre o México e os Estados Unidos, chama Carne Arena. Você está numa grande sala com terra, você tem cheiros, enfim, é sensorial. E a adrenalina, que foi onde o VR começou mais forte, meio óbvio, vi a área de games ser a primeira a se transportar para esse meio. Então, na realidade virtual, hoje em dia, a maioria das coisas ainda é uma coisa muito isolada. Essa é a cena básica, assim, o visual básico de um VR theater, um VR arcade, né? São várias cadeiras iguais, isolar um exército de pessoas sentando sozinhas, cada uma na sua realidade. Todo mundo junto, mas muito separado. Então, essa é uma área que nós estamos, você vai ver, nós estamos experimentando essa área. É muito importante que isso vire uma experiência coletiva, que você vai com pessoas, você está com o seu professor. Uma coisa do realidade virtual que nós precisamos tomar cuidado também é essa ideia de vício. Se você vê que a realidade virtual está chegando no ponto onde realmente você começa a sentir que você está lá. Então, se você, por exemplo, se você tem uma experiência boa, você sempre mais ou menos uns 70% você está lá, mas é quase lá. Então, se você tem uma situação de vida que não é bom, mas você pode entrar numa realidade virtual, é uma vida incrível, com um sentimento de 70% real, você vai querer começar a ficar lá. Nós já tem evidência que não é sua. Que não é sua, e sendo uma pessoa que você não é. Você já tem evidências disso na área de games. No China, por exemplo, já é uma coisa, você pode, com seu plano de saúde, você pode ser tratado para vício de jogos. Essas pessoas não são viciadas em jogos de computador, eles são viciados nesses personagens que eles viram. Alter ego. É um vício em sair onde você está para estar num outro lugar onde você está poderoso, você está podendo fazer coisas que você não podia fazer na sua vida. E isso, na realidade virtual, é next level. Você tem, então, só para mostrar como, assim, é muito importante pensar direito como que isso é usado, em que dinâmica. Então a gente começou a projetar desse desejo de fazer uma coisa acessível e coletiva. A gente começou a projetar um app para educação e treinamento, produtividade, que chama Supervis. E nele a gente espera que as pessoas colaborem de diferentes áreas e que essas áreas se sobreponham e tragam inovação. E é uma experiência, era muito importante que fosse com mobile para ser acessível,
e que fosse uma experiência coletiva, que você se encontrasse com outras pessoas dentro do VR. Então a gente entra, tem um menu de mundos que você pode, o professor escolhe para onde todo mundo vai, né? Tem uma pessoa que direciona essa aula. Essa aula é muito fácil de montar, está integrado já com o Google Earth Street View, então qualquer lugar no mundo você já pode levar a aula das pessoas com você. Está funcionando essa lá, como a Mariana falou, então as pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo. O Street View é uma imagem ao seu redor, né? Então você pode carregar qualquer imagem, só que a gente vê na tela, mas no óculos você está dentro daquela imagem do Street View. E esse teletransporte muda totalmente a nossa relação de tempo e espaço. A única realidade que a gente não vai poder viajar no tempo é essa, realidade de base. As outras todas a gente vai poder viajar a base não dá para ir para o tempo. futuro. Então, esse conceito vai ficar muito mais evidente nos próximos anos, onde você está realmente transitando entre essas realidades. Um uso que nós começamos a ver no supervise, os arquitetos usando numa obra. Ele tira uma foto 360 e como se fosse uma WhatsApp de realidade virtual. Ele tira uma foto, chama mais perto, e dentro de um minuto todo mundo está dentro desse ambiente. Tem ferramentas de apontar, de ouvir, de falar, de desenhar, traz plantas para dentro. Então, essa ideia que você está indo para o passado, indo para o futuro, indo para esses ambientes. Registrando um processo até e acompanhando remotamente. E todo mundo está em lugares diferentes. Essa é uma área que vai mudar bastante nossas cabeças nos próximos anos. Bom, educação e cultura é muito importante, experiências artísticas também. Design e arquitetura, a gente pode entrar não só na obra, mas na fase anterior de projeto. Você criar um modelo 3D, todo mundo pode encontrar dentro, já sentindo como vai ser o ambiente. História e turismo é muito mais rico, porque você pode viajar no tempo, naquela camada virtual. Arte e educação, né? A gente visitar lugares onde você teria que marcar uma excursão para ir, ou você já se sente tendo visitado lá e sentido a diferença de ver aquilo quase ao vivo. E cria essas memórias presenciais, empatia, onde você compartilha, por exemplo, momentos de viagem com pessoas que não estiveram lá com você, e é uma coisa social também. Então a gente está mostrando ele aqui na sala 11, mas está disponível para baixar e brincar. A gente lançou tem só 10 dias, então ainda tem muita coisa, é muito fresco, tem muita coisa mudando, mas é um projeto muito experimental e querido que a gente quer ver trazer muita inovação para essa área da educação, novas formas de lidar com o conteúdo, de apresentar isso para as crianças e os adolescentes. É um aplicativo de graça, então no iPhone e no Android vocês podem baixar e usar. A ideia é que é muito fácil, você pode montar uma galeria com vários mundos, convidar pessoas para entrar lá juntos e ter esse conceito de um professor lá que guia a viagem inteira. Então ele vai levando as pessoas de lugar a lugar, explicando o que está acontecendo lá, colocando camadas em cima. Então, dentro de meia hora você pode montar uma aula, uma excursão com as crianças ou com as pessoas, e essas pessoas podem ser levadas para qualquer lugar do mundo. O conceito que o professor, por exemplo, você pode chamar alguém de Nova York para dar uma aula sobre Tóquio, para estudantes aqui no Rio, todo mundo encontrando esses ambientes, se ouvindo, falando, contando, sem ninguém precisar viajar, marcando como se fosse estar marcando um Skype call. Realmente nós estamos muito animados sobre essa próxima fase de educação, e usando essas ferramentas, que já está na bolsa de todo mundo. Não é uma coisa que vai e vem, está lá, você pode baixar, começar a usar. É isso, gente. Obrigada. Estou empolgadíssima para poder usar. É muito engraçado quando vocês falam do teletransporte, né, da ideia do teletransporte. Eu sempre brinco que se eu tivesse muito dinheiro na vida, o que eu investiria, assim, como processo, era no teletransporte.
porque né, a relação de tempo e espaço hoje é o que mais nos aprisiona, né? E aí pensar que, na verdade, o teletransporte não vai ser o transporte do corpo, mas vai ser o transporte da mente, é muito instigante, né? Porque é o que está acontecendo, a gente vai ter experiências que não estão necessariamente na nossa matéria, mas estão no nosso cérebro. Assim. Essa ideia de você vai estar vivendo várias realidades, isso já tem evidência disso. O seu personagem no Facebook está lá e você está aqui, o seu personagem está no Instagram, a pessoa está interagindo com você nesse outro mundo. Então, as perguntas como onde você está na realidade base mesmo agora, onde você está fisicamente, qual realidade você está, essa ideia de andando nessas realidades vai começar a ser muito comum. E vocês já testaram com professores, já fizeram essa protótipo com professores da rede pública? Conta pra gente um pouquinho dessa relação. A gente está começando a apresentar, né? Inclusive a gente está ainda aperfeiçoando, mas as pessoas veem, é impressionante como as pessoas veem o potencial desde fevereiro, quando a gente estava começando a desenvolver, tinha um primeiro protótipo. Como a gente falou no início, esse desejo de criar mundos virtuais sempre existiu, então isso está nas pessoas. Então quando elas por mais básico que seja a interação, básico que seja, as pessoas veem o potencial disso. A gente está treinando primeiro pessoas mais próximas, né? Então ligadas à educação e à cultura e muito a profissões que tem a ver com presença, assim, então arquitetura, urbanismo, profissões que lidam com um lugar, né, que tem esse desafio do presencial o tempo todo, de ir a lugares. Isso com certeza tem um potencial enorme nesse sentido, mas a gente ainda não espalhou assim para vários tipos de aula e de público. A gente realmente está só começando. Na sexta-feira, no Museu Amanhã, a gente fez um seminário sobre aprendizado em tempos exponenciais. E uma das nossas palestrantes, que é a Marília Guimarães, ela é da Rede de Ciência para Educação. E ela trouxe uma pesquisa que alunos fazendo eletroencefalograma, todos eles começam a operar dentro do mesmo nível de ondas cerebrais. Assim. Então, quando vocês trazem essa ideia de uma experiência de realidade virtual que não é individual, mas é coletiva, eu fico pensando o quanto a gente, mesmo na realidade base, a gente tem dificuldade de executar essa relação coletiva, né, de aprendizado, como que isso pode ser potencializado na realidade virtual. Assim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Assim. É interessante, porque você, comparado com uma aula tradicional, onde o professor está em frente, tem muita distração. Então, as crianças eles estão lá fisicamente, mas as mentes estão em todos os lugares. O problema é sempre fazer a criança focar nesse momento aqui. Eles estão nas outras realidades, mas não conseguem trazer, tem coisa para olhar o tempo inteiro. Quando você coloca todo mundo junto nessa experiência, primeiro, uma coisa nova, eles são muito divertidos e não tem distração. Se você está olhando para lá, você ainda está no lugar onde você está. E você não pode ver seu amigo, você vê uma avatar dele. Você não vê pela janela da escola, não tem distração. Você está lá realmente com todo mundo. Você pode ver onde todo mundo está olhando. Então, essa ideia de todo mundo na mesma frequência, indo junto, é muita evidência. Até aqui na sala, ontem, no Supervis, a coisa mais que todo mundo queria fazer é mergulhar embaixo do mar. A gente tem a galeria de recifes do mundo. Aí você entra lá dentro e todas as crianças ficam lá dentro querendo nadar junto, apontando junto. Você realmente vê eles estão lá junto mesmo. E como elas se projetam na possibilidade do meio, porque você com o celular você não consegue andar pelo espaço, você precisa dos equipamentos mais sofisticados para se deslocar dentro da realidade virtual. Mas elas saem andando pela sala como se elas estivessem se deslocando, porque não só o desejo está ali, mas intuitivamente você quer poder se deslocar num espaço. Né? Então eu tava contando até para a Tatiana esse do fundo do mar, como ele não tem chão, ele é filmado flutuando. Teve logo no início da manhã uma menina que ela colou a cara no chão, porque eu acho que ela tá querendo ir mais para baixo, assim, ela não podia, né? Mas ela teve essa intuição, assim. E quando as pessoas vêm, elas começam com uma experiência muito individual, não na mesma frequência, né? Porque aquilo é uma experiência muito nova, assim. Mas aí logo depois, quando elas veem que tem outras pessoas lá dentro,
elas querem interagir, assim, é bom estar na frequência do coletivo. Assim. É muito poderoso. Quando você vê as crianças, a primeira vez que eles usam, se eles chegam lá, especialmente se são jovens, 3, 4 anos, eles colocam óculos e na hora eles tiram, só para verificar se pode voltar mesmo. Então você vê que eles realmente se projetam dentro desse ambiente, eles sentem que foi um lugar diferente. E depois que eles têm confiança que é possível voltar a qualquer momento, aí eles mergulham mesmo. Que reforça aquela coisa que eu falei de você só poder ligar e desligar, né? Porque realmente é uma coisa muito vulnerável, né? Você ficar sem ver onde você está de verdade. Tinha uma pessoa que chegava lá que trabalhava com crianças que, por exemplo, tem medo de água, tem medo de alturas. Ela começou a explicar como essa pode ser uma ferramenta super interessante. Você leva uma criança embaixo do mar para ver as recifes e ele começa a ficar confortável, está lá em realidade virtual, vendo a beleza e trazer essa confiança de volta para o mundo real. Você começa a ver como uma ideia tem potencial quando ela se multiplica na cabeça dos outros, né? As pessoas trazem usos e ideias que a gente não teve para a coisa que a gente está fazendo. A gente tem uma pergunta da plateia pedindo para explicar um pouco mais sobre a possibilidade do professor acrescentar as camadas de conteúdo. Como funciona isso? Ainda tá muito básico, mas ele já é muito customizável. Você adiciona qualquer imagem 360, se você tiver uma câmera 360, você adiciona qualquer Google Street View, que é muito poderoso, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Em breve você vai poder adicionar vídeos também com essa camada de mundo. E você já pode adicionar também panoramas. Então você não precisa ter uma câmera 360, você pode tirar uma foto panorâmica e aí dentro do mundo a única coisa é que o teto e o chão ficam nulos, mas você olha ao redor, é uma experiência bem poderosa. Você pode botar camadas de imagem normal 2D em cima desses mundos, né? Apareceu uma imagem ali da escultura, por exemplo, da Anish Kapoor lá em Chicago e uma foto de como é dentro da escultura. E você pode botar camada de áudio, que eu acho que é mais um conceito assim, masterclass, porque você pode entrar com o professor junto, ao vivo, e isso é uma grande vantagem, porque a pessoa está te respondendo, te ouvindo e te respondendo e reagindo às suas perguntas na hora. Mas você pode também ter um conceito masterclass, onde você põe de um especialista pontos de áudio relacionados ao espaço. Então, você está numa praça onde tem certos prédios históricos e você pode botar um ponto de áudio só sobre aquele prédio. Então, mini depoimento explicando o que é aquilo. E a pessoa explora sozinha. E lá dentro você também se ouve, né? Então, você pode estar aqui, ter um outro estudante no Japão e você se comunicar como se fosse um Skype ao mesmo tempo. Mas só queria falar de novo que o aplicativo desde o início foi feito para ser uma plataforma para pessoas criar galerias deles. Então, tinha muito investimento de tempo de design, para isso seria uma coisa muito fácil. Nós queremos ser como se fosse tão fácil tirar uma foto e mandar para um grupo de WhatsApp, você pode criar uma galeria, colocar no mundo e mandar para as pessoas para entrar. Então, literalmente, em 1 minuto você pode montar uma galeria de mundos, convidar pessoas que está dentro. Esse aplicativo está feito assim desde o início. E já populamos com algumas galerias só para as pessoas poderem entrar para brincar, mas a ideia é que as pessoas entram e fazem galerias deles. E em breve, assim, a nossa cabeça já está no que a gente vai lançar no que vem, assim, de features, né? Chats, porque você tanto pode entrar em realidade virtual como você pode entrar em window mode, que é simplesmente você olhar o celular aqui, você não precisa estar no óculos, né? E aí você vai poder, nesse mode que é menos alheio à realidade, digamos, menos imersivo, você pode ter chat, você pode ter várias camadas de animação. Então, assim, a gente enxerga o potencial disso 10 versões na frente já, assim. Eu reforço, estou muito ansiosa para na hora do intervalo ir lá em cima. Hoje a gente tem ainda os perfis, né? Tem. Vocês podem baixar também. A gente tem alguns celulares não funcionam com o modo VR. A grande maioria, acho que são mais de 3 mil celulares que funcionam com o modo janela e com o modo VR, né? Então alcança muito, mas às vezes tem uma outra pessoa que não tem um celular que funciona dessa forma, mas assim, todo mundo já pode baixar em casa, está disponível nas duas lojas. Na sala você pode ir lá com o seu celular mesmo, colocar nos headsets lá para experimentar. Tem cardboards lá também. Maravilha.
Estava pensando aqui um pouquinho sobre a noção da experiência, né? Que é uma das coisas que a gente mais tem trabalhado na educação, né? O como é significativo esse fazer, essa relação com a realidade, seja ela qual for, né? E aí queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o que é essa noção da experiência pela realidade virtual ou pela realidade aumentada, sendo que a gente suprime alguns outros sentidos, né? Então ela estava comendo a fruta, mas que sabor tinha essa fruta? Será que o nosso cérebro está preparado para fazer com que a gente saiba que sabor tem essa fruta? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Assim. Bom, você tocou num ponto que é importante. Eu acho que o meu comentário nisso é que ela é uma ferramenta de ajuda, ela não substitui nada, ela está ali para agregar, né? Ela é a mais, assim. E nesse sentido, ela precisa ser usada associada a diversas outras didáticas e metodologias, inclusive as que já existem e que são ótimas, assim. E o outro ponto é que ela precisa ser usada para o que ela nasceu, assim, tem que se aproveitar as características. Quais são as características? Você poder se teletransportar para um lugar totalmente que você não estaria porque é muito longe, ou porque é muito perigoso, ou porque não existe. Então tem que pensar, a sua cabeça tem que... A gente, né, eu digo que assim, tem sinais do futuro no ar e a gente tem que ter sensibilidade para pegar eles e trazer para o presente. Então a sua cabeça tem que ir lá no futuro buscar quais são as características que já existem e as potenciais e aproveitar elas e não usar a tecnologia só pela tecnologia, senão você vai engessar a ferramenta que você tem. Perfeito. Eu estava aqui pensando, né, como que essa realidade e essa projeção, né, esse lugar de estar em mundos que ainda não existem, pode nos ajudar a construir cenários futuros e possibilidades de amanhãs mais sustentáveis e mais coletivos, assim, né? Como vocês veem isso, assim? É uma ferramenta muito poderosa de empatia, de você entra lá, você realmente sente, se você está na vídeo 360 com pessoas que estão lá, que estão fazendo uma coisa, ou está sofrendo, ou você vê desmatamento, a maneira que toca você é muito, muito mais poderosa e íntima do que se você vê isso numa revista ou numa vídeo. Então, essa ideia de você mostra como de museu no amanhã, né? Nós fazemos o amanhã que nós queremos fazendo a ação dele de hoje. Então você pode criar essas simulações, onde pessoas podem fazer decisões hoje e ver como isso vai para o futuro. Já mostra, o futuro existe em lugares diferentes no cada área. Então, por exemplo, já tem um lugar no mundo que tem uma consequência se a gente desmata tudo e como vai ser. Então você pode ver se esse lugar aqui que está lindo poderia ser assim que eu continuo fazendo as coisas erradas. Então, a ferramenta para pessoas começar a sensibilizar as ações deles hoje para que amanhã eles podem escolher é super, super poderoso para isso. Você vê a consequência sem ter que chegar nela de verdade, né? Isso você destacou agora exatamente essa coisa que eu falei da característica do meio, né? Essa característica, são as simulações e o treinamento para isso. Maravilha. Como é que a gente está de tempo aí? Então, eu convido todos vocês a, na hora do almoço, do nosso intervalo, seguir na sala 11 para experimentar o supervis. Não, então, é o dia inteiro, mas a gente vai estar aqui, então na hora do almoço, na hora do almoço vocês podem ir lá experimentar um pouquinho do supervis. E acho que Russ e Eliana estão também dispostos a receber esses feedbacks, né? Porque a gente pode... Total, desses novos usos, né? A gente está moldando a ferramenta em cima do uso das pessoas. Assim, a gente já usou muito feedback para moldar o que a gente tem hoje e vai continuar fazendo isso. Maravilha. Então, gente, muito obrigada, Eliana, Russ. Muito, muito obrigada. Muito parabéns pelo trabalho.